Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a gente começa essa edição falando sobre as chuvas na Bahia. Uma em cada 3 cidades está em situação de emergência. Uma casa desabou na tarde de ontem no centro de Nova Canaã, região sudoeste do estado. Um vídeo feito por um vizinho registra o exato momento do desabamento. Mais de 30 localidades estão com o abastecimento de água interrompido. E outras, o serviço está sendo retomado gradativamente, como Itabuna. 5 rodovias federais estão interditadas e outras 3 estaduais com trechos bloqueados ou parcialmente interditados, o que dificulta a chegada de serviços e donativos. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia monitora 40 estradas. Desde o começo das chuvas, 21 pessoas morreram. E mudando de assunto, a inflação do aluguel fechou 2021 com alta de quase 18%. O índice subiu mais em dezembro. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis, fechou o ano com alta de 17,78%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM subiu 0,87% em dezembro, após variar 0,02% em novembro. Neste mesmo período do ano passado, em dezembro de 2020, o índice havia subido 0,96% e acumulou alta de 23,14% no ano, a maior desde 2002. Com isso, a inflação do aluguel teve uma desaceleração neste ano, no comparativo com o ano anterior. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. E a maior pressão de 2021 foi observada nos preços ao produtor, que acumularam elevação de 20,57% no ano. Em dezembro, as principais pressões de alta vieram dos preços de bovinos, refletindo a demanda doméstica e da retomada das exportações, e da desaceleração de preços de safras afetadas por geadas e secas, como café e cana-de-açúcar. E no ano todo, os preços da cana-de-açúcar avançaram 57%, enquanto o preço do café subiu 152%. Os cartórios de registro vão ser obrigados a digitalizar o acervo e oferecer serviços online. A determinação do governo federal foi publicada no Diário Oficial da União como uma medida provisória. Tirar certidão de casamento ou nascimento, fazer registro de imóveis e consultas que só podiam ser feitas em cartórios devem ser facilitadas. Foi publicada pelo governo uma medida provisória que define que os cartórios de registro vão ter que digitalizar o próprio acervo e oferecer os serviços pela internet. A MP estabelece que os serviços vão ser online até 31 de janeiro de 2023. O cronograma de implementação deve ser estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. E, por se tratar de uma medida provisória, o ato do governo já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar uma lei em definitivo. O prazo vai começar a ser contado quando o Poder Legislativo retomar os trabalhos. Termina hoje à tarde as inscrições para mais de 200 mil vagas temporárias para o censo do ano que vem. São 2 processos seletivos e há vagas distribuídas em todas as cidades do país. Os aprovados ficarão responsáveis pela coordenação da coleta de dados e supervisão das equipes. Os interessados deverão fazer inscrição e pagar a taxa para participar do processo seletivo. As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas até às 16 horas desta quarta no endereço eletrônico que aparece na sua tela. E olha só, a propagação do coronavírus atinge níveis inéditos com o avanço da nova variante Ômicron. O mundo registrou um recorde de casos de Covid nos últimos 7 dias.
A contagem realizada pela agência France Press, a partir de informações sanitárias oficiais de cada país, revelou que o mundo registrou um recorde de casos de Covid-19 nos últimos 7 dias. A média é de mais de 935 mil infecções diárias detectadas de 22 a 28 de dezembro. Os números são os mais altos desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, na China. Uma parte significativa dos casos menos graves ou assintomáticos continua fora destes registros, apesar do aumento de testes em muitas nações. Além disso, é necessário levar em consideração que as políticas de testagem diferem de um país para o outro. A Organização Mundial da Saúde alerta que o risco provocado pela Ômicron em todo o planeta permanece muito elevado. Recordes de casos diários têm sido batidos na Espanha, França e Reino Unido. O cenário levou diversos países a retomar restrições, suspender as festas de Ano Novo e reforçar a vacinação. O aumento de casos chegou à América Latina e Caribe, onde a epidemia parecia estar relativamente controlada há algumas semanas. No momento, os contágios aceleram na região, que acumula 47 milhões de infecções e quase 1.600.000 mortes. A propagação coincide com o aumento de casos da Ômicron no Panamá, Colômbia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguai, Venezuela, México, Cuba e Equador. Altamente contagiosa, a variante parece provocar menos hospitalizações do que a Delta, dominante até agora. A justiça russa determinou nesta quarta-feira a dissolução do Centro de Direitos Humanos da Memorial, um dia depois da decisão da Suprema Corte de proibir a estrutura central da ONG, o que provocou indignação internacional. O centro faz campanha contra os abusos dos direitos humanos na Rússia atual e também registra a história das vítimas do stalinismo. Na véspera, a Suprema Corte já tinha determinado o fechamento da Memorial Internacional, a estrutura central que coordena a rede de organização na Rússia. A Corte, que também terminou com os braços regionais da organização, alegou que a ONG não respeitava as obrigações de status de agente estrangeiro. A classificação, que recorda o status chamado inimigo do povo do período da União Soviética, é reservado para organizações que recebem financiamento internacional e que atuariam supostamente contra os interesses russos. Para tomar a decisão desta quarta, a Justiça acusou ainda o centro de fazer apologia do terrorismo e do extremismo, violando a lei sobre agentes estrangeiros ao não se identificar como tal. Analistas internacionais consideram que as autoridades russas utilizam as acusações de extremismo e terrorismo para punir os críticos do presidente Vladimir Putin. A perseguição contra o Memorial Internacional, que tem grande prestígio no Ocidente por seu papel de cronista dos abusos na Rússia, provocou indignação no mundo todo. Fundada em 1989 por dissidentes soviéticos, a Memorial jogou luz sobre os gulags, sistema de campos de trabalho forçados para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime da União Soviética. Após a queda do regime comunista, a ONG também se comprometeu com a defesa dos direitos humanos e das minorias no país. Covid-19, máscaras e educação à distância. As referências à pandemia são muitas nas cartas que os nova-iorquinos escreveram para queimar na Times Square. Esta é uma forma simbólica de fechar 2021 e as más lembranças de mais um ano marcado pelo coronavírus. Eu quero me livrar da Covid e da quarentena para que meus filhos possam ser normais novamente, sair e ver seus amigos. Quero me livrar do ensino à distância porque já estou assim há mais de um ano e meio. Espero neste ano de 2022 poder fazer aulas presenciais. Quero me despedir dessa máscara. É hora de deixarmos as máscaras e a Covid no espelho retrovisor. A famosa celebração da véspera de Ano Novo em Nova York será drasticamente reduzida por causa da pandemia e do avanço da variante Ômicron. Normalmente, cerca de 60 mil pessoas assistem à descida da enorme bola na Times Square, mas desta vez a capacidade será reduzida para 15 mil participantes que deverão usar máscara e apresentar comprovante de vacinação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.